Bom, começando mais um dia, né, do nosso estudo. Vamos começar com as preces iniciais, como sempre. Depois a gente faz a meditação e depois seguimos com a leitura e as contemplações. Tá bom? Então, encontrem aí uma postura confortável para o corpo, para vocês se sentirem bem, confortáveis com as preces. Então, a gente vai abrindo espaço no corpo, no coração e na mente para nos conectarmos com os ensinamentos, nos conectarmos com a mente do Lama, com a mente do Guru, invocando, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, abençoe nosso fluxo mental, nos auxilie nessa jornada, nesse caminho da iluminação. Prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de Lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nujantam Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema Jone Jesudra Porto Cadro Manteco Keki Jesuda Drupi Jindi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Om Orgen Yogi Nubjansan Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kadro Manteco Keki Jesuda Drupi Jindi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Depois de Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Japsuchi Dagi Jiso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupashu Sanje Chodan Tsuchi Chodan La Janchu Bardo Dagi Japsuchi Dagi Jiso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupa Pyo. Agora nós faremos então uma sessão de meditação, com uma postura confortável de corpo, pode ser sentado, deitado, como você se sentir melhor. Uma prática de 24 minutos, conduzida pelo Lama Alan. Bom,
In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar, sem qualquer objeto. While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar.
And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos. Then rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes. Uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais.
And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras. And yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
suavemente, podem ir retomando a interação em tela, lendo escreve. Vamos seguirmos então com a nossa leitura e comentários. Oi, Carolzinha querida, como está? Mônica, tudo bem, Carolzinha? Túlio, Ed, mais uma galera que chegou, comigo também que chegou aí. Bem, fizemos nossa prática, né? Agora vamos seguir nossa leitura. A qualquer momento, quem quiser comentar qualquer coisa ou perguntar, compartilhar, abra aí o microfone para falar, tá? Vamos seguir com a nossa leitura. A gente está contemplando ainda o capítulo onde o Lama está falando sobre Shamatha, né? A prática de Shamatha. Então, a gente já está, capítulo 3, o caminho de Shamatha, uma visão geral. Na semana passada, nós cobrimos os pré-requisitos para atingir Shamatha, que é necessário, né? Quais são as necessidades externas e internas para a gente atingir Shamatha. Então, a gente falou sobre cada um deles, um ambiente adequado, contentamento, ter poucos desejos, disciplina ética, ter poucas preocupações e evitar a ideação compulsiva. Então, esses são os pré-requisitos para atingimento de chama. E hoje nós vamos cobrir aqui, ler e comentar os 5 obscurecimentos no caminho de Shamatha, que surge e pode dificultar o nosso caminho. Então, vamos ver o que o Lama nos diz. Os ensinamentos tradicionais sobre Shamatha definem 5 obscurecimentos ou obstáculos para se progredir na prática. É útil saber quais são. Se de repente você sofreu um grande acidente enquanto cruza a estrada para Shamatha, é útil saber com qual parede de tijolos você trombou. É importante, né, para a gente saber, quando trombar com esses obstáculos, saber que são obstáculos e ter meios hábeis para superá-los, né? Então, vamos ver o primeiro deles, a hostilidade. A hostilidade é o primeiro obstáculo, a bagagem que você não pode levar consigo para a Shamatha. É algo que simplesmente não pode ser sustentado ao mesmo tempo em que se progride no cultivo de Shamatha. É muito possível que, quando se senta para praticar, você diga: não tem problema, eu não sinto hostilidade, sou feliz. Mas quando você desce às profundezas da mente, começa a agitar coisas como um mergulhador agitando a areia no fundo do mar. Se houver um pouco de hostilidade, algum ressentimento antigo persistindo ali, Shamatha pode cutucar essa hostilidade e dizer: você está vivo ou está morta? E se estiver viva, ela aparecerá e você terá que se livrar dela, da hostilidade, né? Se você se envolver com a hostilidade, será como abrir o cinto de lastro do seu mergulhador e voltar flutuando para a superfície outra vez. Seria bom se a aventura em Shamatha fosse a mais descomplicada possível, para que você não precise parar repetidamente para fazer mais lições de casa. Essa é uma das vantagens, um dos propósitos, de fato, das práticas de bondade amorosa e compaixão. Remover os obstáculos o máximo possível antes da prática de Shamatha. Então, esse é um aspecto importante, né, da gente ter muito claro na nossa mente e na nossa experiência. A hostilidade é uma coisa que está muito presente. E às vezes a gente está num momento da vida que está tranquilo, parece que não existe mais essa experiência hostil dentro de nós, né? Mas à medida que a gente vai conseguindo se aprofundar mais nessa experiência mental e mais fundo mesmo nessa nossa experiência interna, a gente vai iluminar aspectos que estavam ali meio obscurecidos, meio dormentes, né? E pode ser que junto de memórias e situações de vida surja essa hostilidade novamente. Então, a gente precisa saber como lidar com elas. E aí, bondade amorosa e compaixão é um bom método de equilibrar essa experiência hostil.
de atenuar a experiência da raiva, né, da animosidade, da hostilidade. Então, a gente vai fazer as práticas, lembra que o Lama sempre diz isso e a gente também. Não, a gente não vai só praticar a chama, por exemplo, você tem que ter um retiro específico disso, mas a gente vai permear essas práticas com as práticas das quatro incomensuráveis, com a prática, com as práticas de Vipassana, ainda que nós não tenhamos a realização completa de nenhuma delas, mas uma vai apoiando a outra, né? E aí a gente vai se aprofundando mais em todas elas, a partir dessa apoio mútuo, esse apoio recíproco de uma prática a outra. Então, quando a gente adentrar aspectos profundos da nossa experiência e desperta em nós a animosidade, a gente trombar com essa parede no nosso caminho, né? A gente pode sacar do nosso bolso de práticas, bondade amorosa e compaixão. E aí dissolver essa experiência hostil, essa raiva, ou essa experiência ruim que é derivada da raiva, ou qualquer nome que se queira dar. Mas a gente tendo isso em mente, a gente pode fazer o uso desses métodos, né, para equilibrar a experiência. E é muito comum, né, que à medida que a gente vai se aprofundando nas nossas experiências internas, a gente realmente encontra ou reencontra experiências bastante desafiadoras. E aí saber o que fazer com elas, ou como atenuá-las, ou equilibrá-las é muito importante. Aí, como o Lama diz aqui, a gente pode usar bondade amorosa e compaixão para remover esses obstáculos, esse obstáculo mais especificamente da hostilidade. O segundo obscurecimento é o desejo sensual. O segundo obstáculo é o desejo sensual. Isso não quer dizer que entre as sessões você não deva desfrutar dos objetos dos sentidos, coisas como sons, fragrâncias, imagens, os alimentos maravilhosos ou o cenário deslumbrante que você tem. Se, no entanto, durante uma sessão de meditação, você começar a desejar essas coisas, esse anseio o deterá em seu caminho. Lembre-se de um retiro, lembro-me de um retiro um retiro em grupo de 5 semanas que fiz com vários monges quando meditava em um monastério. Havia um monge a quem a luxúria intensa era, de algum modo, catalisada pela meditação. E isso era realmente doloroso para ele. Afinal de contas, ele era um monge e não iria agir movido por luxúria. Mas isso o atrapalhou e ele teve muita dificuldade. Então, vá em frente e aproveite o reino dos sentidos. Mas reconheça essa fina demarcação entre desfrutar de algo, quando ele se apresenta, em oposição ao anseio por algo que não está disponível. É possível simplesmente desfrutar de uma refeição, e quando terminar, a refeição estará completamente terminada. Se tivermos um senso de contentamento e simplicidade, isso será suficiente. É uma questão de prioridades, de orientação da nossa vida. Se orientar a sua vida de modo que a gratificação sensual seja uma prioridade, se a felicidade for ter um aparelho de som melhor, um carro mais rápido, então essa é a pauta da sua vida. Mas essa não é a pauta de Shamatha. E você não pode ter as duas coisas simultaneamente. É, de fato, uma questão de escolha, mas não é uma questão de ascetismo tirânico. O fato é que, se você estiver meditando em silêncio e pensamentos sobre desejos sensuais surgirem e arrastarem sua mente, a Deus chama. É algo que precisa ser liberado. Então, esse é o segundo obstáculo, né? O desejo sensual. Já vou dar a palavra para vocês, Aninha e Paulo. Isso é muito importante da gente ter em mente, né? Reconhecer essa fina demarcação entre desfrutar de algo, quando ele se apresenta, em oposição ao anseio por algo que não está disponível. Esse anseio por algo que não está disponível é que normalmente se torna um obstáculo, né? Nesse aspecto desse desejo sensual, que inclui o desejo movido por qualquer um dos 5 sentidos, né? Aninha, o Paulo, por gentileza. Eu achei muito interessante essa maneira como o Lama colocou e
me chamou a lembrança agora o que é muito comum nas refeições, em família, em grupo, em amigos. Você está se alimentando de algo, alguém lembra de uma comida ou fala de outra, você não aproveita aquela do momento, né? Ou então está Da- comendo, vendo televisão, e para mim isso sempre me incomoda, sabe? Porque é um momento que a gente pode aproveitar para colocar atenção no sabor do alimento. Mas isso também foge muito rápido. Então, se a gente tiver outras coisas nos distraindo, aí não tem jeito mesmo, né? Então, acho que é um ótimo momento para exercitar essa indicação dele. Lembrar da É refeição, aproveitar aquele momento e pronto. estar presente, né? Estar realmente presente. Todo momento pode ser de prática, né? E essa realmente é uma experiência, né? Catalisada pelas memórias e experiências vividas que foram agradáveis. Você se distancia da memória, né? Da experiência, você se distancia da experiência presente, que também está sendo, pode constituir uma memória agradável no futuro, né? Mas tudo é material de prática, né? Como a gente pode observar, assim, que a cada momento na nossa vida a gente tem essa oportunidade de contemplar os ensinamentos sem ficar meio alienado, né, falando daquilo o tempo todo, mas a gente tem essa oportunidade de estar presente. A prática de chamata especialmente, né? É uma prática que a gente faz na almofada, mas é uma prática que a gente leva para a vida. E a sugestão do Paulo é fantástica, porque você está fazendo uma refeição, está ali presente, né? As companhias, né, com os amigos, a família, o que for. Mas é muito estimulado o contrário disso, né? Eu vejo, assim, desde minha filha vai fazer 15 anos agora, mas desde que ela é pequena, assim, já tem, é muito comum, cada dia mais, os pais e mães, né, vão para os restaurantes, ou senta com a criança, já entrega uma tela para a criança, né, e ela vai. E aí tem uns ainda que a criança está ali rolando a tela e vem a colherada, e outros eu vi outro dia, uma conhecida que saía correndo atrás da criança porque ela não come. Então a criança sai correndo com o celular e vendo o videozinho e a moça correndo atrás para enfiar uma colher de comida na boca da criança. É muito louco isso, né? E é um treinamento completamente contrário da que é proposto no caminho de Chamas e do que é saudável, né? Minimamente saudável, assim. Mas eu acho que, assim, nós temos dificuldade, tendo a história de vida que a gente teve, mas eu me pergunto como será daqui uns 20 anos para essas crianças que são estimuladas assim à distração o tempo todo, né? Então, um desafio aí futuro, mas nós podemos treinar agora. E dentro do que nossos braços alcançam, a gente ajudar, né? Orientar pais ou mães ou crianças, ou, enfim, quem está perto da gente, dentro do possível, se tornar chato para não ser rechaçado, né? Já vem aquela chata que só fala disso, né? Então, com jeitinho, contornando, assim, como um mineiro comendo pelas beiradas, a gente vai orientando, assim, dando umas dicas, como quem não quer nada, né? Mas é Minha muito filha, louco. minha filha recentemente fez um curso de degustação de vinhos e antes de apreciar os sabores dos vinhos, eles vendaram os olhos dos participantes e davam abacaxi, ou isso, ou aquilo, e a pessoa tinha que dizer o que é que ela estava comendo, né? E ela ficou espantada que ela não reconhecia o sabor do abacaxi. Veja, veja só. É muito interessante. Essa é muito interessante, assim, quando a gente bloqueia, né, ou diminui um dos sentidos, como a gente tem dificuldade no reconhecimento a partir de um outro sentido específico, né? A gente é muito condicionado, né? Muito condicionado. E aí, isso também, a gente não está muito presente nas experiências. Porque a gente saboreia, assim, é muito possível que aquele sabor ele permaneça na memória gustativa, né? Então, se eu estou sem o estímulo visual, é possível que eu reconheça, ou não, né? Mas é interessante esses experimentos, assim, essas práticas, assim, são bem legais. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer, é uma coisa boa também.
faço um trabalho com adolescentes, eu uso, às vezes, essas metodologias, sabe? De explorar os sentidos físicos e associado aos sentidos físicos, as emoções, que eu trabalho corpo e mente, né, no grupo. Então, é muito interessante, assim, como quando você bloqueia um sentido físico deles, né, eles têm essa necessidade de saber de tudo, de controlar. Então, você bloqueia a visão e deixa eles só sentirem o olfato, por exemplo, de uma coisa aversiva, é muito engraçado. Quase bonito, assim. E aí, sente, o que que isso catalisa no corpo? Ai, o estômago fica assim, ai, dá vontade de vomitar. E de emoção, ai, que nojo. É interessante, assim, ir despertando não, ajudando eles a reconhecerem essas experiências em si, né? Porque está muito presente, mas a gente mesmo a gente fica muito dissociado dessas relações, né? De experiência de corpo e mente. E aí a gente vai se distraindo e se perdendo, assim, nos desejos incontidos, né? Você Enfim, vou sabe, falar mais não, senão eu vou você sabe, prolongar Aline, demais a minha. que uma amiga minha estava fazendo aqueles retiros de Vipassana, né? E de uma semana, 10 dias, não sei. E eles, até a alimentação é mais assim, menos picante, menos sabor, além de ser bem menor, né? A quantidade de comida, para evitar de lembrar, os sentidos ficarem menos estimulados possível. Uhum. Interessante. E deve ser assim mesmo, né? É, em retiros normalmente tem esse cuidado com a alimentação, porque tem alimentos que são muito estimulantes, né? E aí tem muito estimulantes, estimulam o movimento mental, mas estimulam também desejos, né? Então tem alimentos que devem Aham. ser evitados realmente. E aí quando é um retiro como assim mais profundo, mais aprofundamento, aí tem alimentos que são evitados. Mesmo os retiros que você faz, por exemplo, quando vem os professores do SEB, você faz os retiros no SEB, a alimentação é bem assim equilibrada. É bem Toda equilibrado. natural, Muito para equilibrada demais até. É um equilíbrio. equilíbrio, Ah, já socorro. desequilibra de tão equilibrado que é. Mas é justamente porque para gerar menos estímulos, né? Menos estímulo para a mente e para o corpo. Então não Uhum. é assim, só não é natural só por ser natural. Obviamente que é o mais saudável e é uma busca, Sim, né? E é mais saudável para o corpo físico e para a relação com a natureza, né? Obviamente. Mas além disso, no próprio processo da prática, o alimento também tem uma influência. Alimentos muito estimulantes vão agitar a mente. Vão agitar, tem alimentos que vão ativar o desejo sensual. Então, você pode surgir, né? Então, aí vai ser um obstáculo. Então, todas as formas possíveis de atenuar esses obstáculos aí vão ser usadas nos retiros, né? Começar pela sim. alimentação. Isso a gente pode fazer em casa também, né? Sabendo disso, eu sou mais propensa a que tipo de desequilíbrio. Então, de que forma eu posso equilibrar um pouquinho isso? A alimentação ajuda muito. Então, é isso, né? A gente vai encontrando os meios de equilibrar, né? E reconhecendo esses obscurecimentos no nosso caminho de chama, porque é o próprio caminho, né? Da realização do Buda, a gente pode usar dos meios disponíveis para ajudar a gente a equilibrar, até que a gente realmente transcenda. E sabe-se lá quando, né? Então, a gente vai fazendo de tudo possível, usando de todo apoio possível. Seguimos então. O terceiro obscurecimento é a letargia e sonolência. O terceiro bloqueio é a letargia e a sonolência. Mais uma vez, isso não quer dizer que você nunca deva se sentir letárgico ou sonolento. Isso seria tolice. Mas enquanto estiver meditando, se essas qualidades dominarem a mente, chama-te a estar fora do alcance. Então, durma bem. Durma o suficiente antes da meditação. Não tente lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. É muito melhor tirar uma soneca. Então, esse é outro aspecto, né? Letargia e sonolência. E é interessante a gente ver também que todos esses escurecimentos, eles fazem parte da nossa experiência, né? Eles não são coisas assim extraordinárias que surgem ao acaso, já está presente. O ponto é a gente reconhecer quando o desequilibra se torna um obstáculo para o nosso caminho. Agora, reconhecer a necessidade
e atender essa necessidade, ok, não tem nenhum problema, né? O ponto é, se eu estou dedicando a uma prática formal, e aí eu estou o tempo todo sonolento, cochilando, o tempo todo cochilando, do que insistir a ficar ali meia hora, uma hora, em 5 minutos eu estou. Vai ficar meia hora, uma hora e não vai ter feito nada, a não ser pescar, né? Cochilar. Então é melhor parar, tirar uma soneca, dormir, e aí volta renovado. Inclusive uma orientação quando a gente entra em retiro solitário, né? Assim, a gente entra, mesmo que a gente tenha uma modo de vida mais tranquilo, parece que não tem grandes agitações ou questões, quando você se retira de todos os estímulos, de todos, é muito incrível como você percebe que há um cansaço físico e mental. Então tem uma orientação assim, precisa dormir? Durma. Não é para ter uma cobrança enlouquecida de que tem que meditar, tem que meditar, tem que meditar. Tem um sono assim comum, parece o sono da morte, né, no início, segundo dia por aí. Aí você dorme, aí você acorda renovado e consegue entrar e praticar, né, fazer as suas práticas. Mas precisa dormir, senão não vai, você vai tentar e aquilo não progride, porque você tem um obstáculo ali constante, né? Então a gente precisa descansar. E isso vale para o retiro solitário, formal, mas vale para a nossa vida também. Às vezes a gente não está dormindo o suficiente, você obriga. Então a gente reconhecer esse equilíbrio. Mas também não é desculpa para não praticar, né? Para não meditar. A gente reconhecer e ser muito sincero com a gente mesmo nessas necessidades e atender essas necessidades. E reconhecer quando isso se torna um obstáculo. A gente, então, equilibrar e ultrapassar esse obstáculo, né? Então, letargia e sonolência é o terceiro dos 5 obscurecimentos. O quarto obscurecimento é agitação e ansiedade. Consiste em 2 obstáculos, né? O primeiro é a agitação. É uma forma de turbulência mental que tem o desejo em sua raiz. O segundo obstáculo, o segundo obstáculo aqui tem a conotação de ansiedade, especificamente aquela impulsionada pela culpa. Como no caso dos desejos sensuais, é uma questão de prioridades, de orientação da vida. Existem pessoas que simplesmente orientam sua vida em torno da ansiedade. Se coisas boas acontecem, elas conseguem parar por algum tempo. Se coisas ruins acontecem, elas pioram. Há sempre motivos para a ansiedade. Não importa quanto dinheiro você tenha no banco. Se tiver medo, nunca será o suficiente. Se a sua vida for orientada para a ansiedade, existem boas chances de que ela surja de maneira bastante predominante na meditação. Melhor reduzi-las a meros episódios. Aí está, e lá se foi. Elimine-as, ou elas interromperão a sua prática de fé. E aí, então, quarto obstáculo, né? Agitação e ansiedade. Então, tem relação com o desejo e muitas vezes com medo, né? Que a ansiedade é uma nuance, assim, do medo. Então, se a gente reconhecer quando isso está presente. E reconhecer também que a ansiedade tem uma relação, assim, a gente nunca está no momento presente quando está ansioso, né? Então, a gente olhar para essas experiências e tentar despi-las, assim. O que está presente? O que está por trás disso? E aí, ao reconhecer essas experiências, a gente solta, libera. Percebe que está agarrado. E simplesmente percebe se a gente não consegue soltar ainda. E aí, aos poucos, vai desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade de soltar. Aí isso vai diminuindo esses processos, né? Essa agitação e ansiedade. Então, mais uma forma. E no próprio caminho de Kama também a seguir, né, depois desses 5 obscurecimentos, a gente vai ver que o próprio caminho, ele é um método de equilíbrio. Então, vamos seguir aqui primeiro, depois a gente vê o próximo. Que a própria prática de Shamatha vai servir para a gente como apoio para equilibrar, para superar esses obscurecimentos. Então, o quinto é o ceticismo. Dentre os 5 obscurecimentos do caminho de Shamatha, o quinto é o ceticismo. É o obstáculo final e pode ser traduzido como ceticismo, mas também tem a conotação de perplexidade, hesitação,
e incerteza aflitiva. Você provavelmente conhece pessoas cujas vidas são orientadas pela incerteza e não conseguem realmente se mover em nenhuma direção. São sempre hesitantes, medrosas, não há certezas. Outra vez, se isso domina a vida de uma pessoa, certamente surgirá na meditação e acabará com ela. A dúvida pode ser catalisada através da meditação ou até mesmo ter a prática como foco. Você se pergunta: será que eu tenho alguma chance? Vale a pena? Isso faz sentido? Essa perplexidade anda em círculos. A única resposta é: volte para a prática ou desista de uma vez. Essa incerteza, o ceticismo, é muito diferente de outro tipo de dúvida que é extremamente útil, de fato indispensável para o caminho espiritual: a mente crítica. Algumas ideias se apresentam, mas não acreditamos automaticamente nelas. Existe a continuidade de consciência após a morte? Nós realmente temos essa capacidade de compaixão ilimitada? Nós ouvimos as coisas e colocamos à prova. Qual é a evidência? Qual é a contra-evidência? A teoria se sustenta? Confira. Esse tipo de dúvida não é um obstáculo, de modo algum. É uma parte vital do cultivo da sabedoria e do discernimento. Se você não tiver esse tipo de dúvidas, você não tem nada além de uma fé tola. O tipo de dúvida que constitui um obscurecimento só nos faz ficar parados, impotentes, sem avançar, dizendo: puxa, eu não sei, não tenho certeza. A forma mais simples de lidar com os 5 obscurecimentos é orientar a vida em torno deles. Reconheça-os quando eles surgirem. Alguns devem ser liberados completamente. A animosidade não tem nenhuma utilidade. Outros devem ser colocados em seu lugar, sem enfatizá-los. O prazer sensual tem um papel válido a desempenhar, mas não há espaço para um anseio sensual intenso. O fato de não deixar sua vida girar em torno de nenhum desses 5 obscurecimentos coloca você em uma posição para realizar a prática de chama. Agora, a boa notícia: a própria prática de shamatha é muito útil para eliminar os 5 obscurecimentos. A prática desenvolve progressivamente 5 qualidades mentais que são antídotos muito efetivos para os 5 obstáculos. Essas qualidades são chamadas de 5 fatores de estabilização meditativa, sendo shamatha o acesso ou limiar à estabilização meditativa genuína, jhana. 4 jhanas, né? Shamatha é o limiar, é o acesso para os 4 jhanas, para a estabilização meditativa genuína. Então, nesse 5º obscurecimento, o ceticismo, né? É importante que a gente tenha dúvidas, é importante que a gente questione. Aí a gente vai se observar e perceber assim: esse meu questionamento está me deixando impotente, preguiçoso na prática? Ah, não sei se eu consigo. Será? Ai, não dou conta. Sabe, esse ceticismo, será que isso vai me levar a algum lugar? Esse não vai ajudar a gente a avançar. Vai ficar ali naquele questionamento, morosidade. Mas aquele questionamento que nos estimula: será que isso funciona mesmo? Deixa eu testar. Será que esse que ele está falando faz sentido, né? Será que é real? Aí a gente se coloca para praticar, para validar, para experienciar e ver se aquilo realmente é verdadeiro. Mas a partir da nossa experiência pessoal em primeira pessoa. E como a gente adquire essa experiência? Só praticando, não é de outra forma. Então, essa dúvida que nos coloca em movimento no sentido de nos impulsionar na prática, no caminho, é essencial. Ela não é só importante, ela é fundamental para o caminho, para a gente avançar. Mas aquele ceticismo, aquela dúvida, aquela que fica a gente ali, indolente, essa não ajuda, né? Então, a gente observar como está isso na nossa experiência. Você tem dúvidas que te impulsionam a praticar mais e buscar reconhecer se isso que está sendo ensinado, falado, é de fato verdadeiro? A dúvida impulsiona nesse sentido, maravilha, siga duvidando e praticando.
Mas aí o bom ponto, né, dentro desse caminho, a gente está reconhecendo aqui, a gente já viu o que é necessário, né, os pré-requisitos para atingir Shamatha. Então, a gente tem os pré-requisitos e se lança no caminho. Aí a gente percebeu, leu agora, que nesse caminho a gente pode se deparar com esses obscurecimentos. E aí, como é que a gente vai lidar com eles? O Lama trouxe para a gente as possibilidades. E o bom, né, o melhor de tudo é que, se a gente segue praticando, o próprio processo da prática de Shamatha já vai trazer para a gente os meios hábeis de equilibrar, de lidar com esses obscurecimentos e superá-los. Então, para isso, na prática, a gente vai reconhecer, cultivar esses 5 fatores de estabilização meditativa. Vai ajudar a equilibrar os 5 obscurecimentos. Tudo bem até aqui? Devo perguntar? Sim? Alguém quer falar alguma coisa? Vou molhar a garganta, seca. Então, vamos ver, temos tempo. Vamos ver esses 5 fatores de estabilização, que é bem curtinho, são só 2 páginas. E aí, para a gente entender como a gente equilibra esse processo, né? Vamos lá, então, seguindo aqui com os 5 fatores de estabilização. Rapidinho, gente, lembrando assim, todos esses obscurecimentos, eles surgem na mente da aflita, né? Aí, se a gente lembrar lá do caminho de chama, a partir daquele quadrinho, a gente vai ver que no próprio processo, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, só para a gente rememorar. No próprio caminho, a gente começa com essa mente mais agitada, né? Com esse fluxo mental com uma dificuldade totalmente desequilibrada. E aí obviamente, todos os processos externos e internos, eles são catalisados muito mais intensamente. Então, esses obscurecimentos vão surgir mais facilmente, vão nos arrastar mais facilmente. Então, a gente vai progredindo nos estágios, né? À medida que a gente senta a bunda na almofada e vai meditando, a gente vai progredindo nesses estágios de Shanta, os desequilíbrios da atenção, né? A agitação e a lassidão da mente, elas vão atenuando, diminuindo, diminuindo progressivamente, e aí esse fluxo involuntário de pensamento, todo esse movimento enlouquecido também vai diminuindo. Então, na mente extremamente enlouquecida, é muito mais possível, provável, que surja os obscurecimentos com mais frequência, né? Com mais intensidade e nos arraste. À medida que a gente vai meditando, 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 a gente vai reconhecendo isso que surgiu. E aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade de soltar, a mente vai ficando mais tranquila, passa da agitação grosseira para uma lassidão, uma agitação média, e a gente vai o fluxo mental vai se equilibrando, né? Esse fluxo de atenção e a próprio movimento da mente vão diminuindo de intensidade o movimento da mente e a atenção vai se equilibrando. Então, todo esse processo vai culminar nesse aspecto de ter uma mente conceitual e discursiva calma, tranquila, sem agitação. E a gente é capaz de se manter em meditação formal, sem ser arrastado por nenhum evento, por nenhum obscurecimento, por horas a fio. Então, o próprio caminho, à medida que a gente avança e progride na prática do cultivo da atenção plena, do cultivo de Shamatha, esses movimentos mentais, esses obscurecimentos vão sendo atenuados e superados. Então, aqui, depois, eu mandei esse quadro lá no grupo, não me lembro, gente. Mas eu vou mandar hoje, se eu já tiver mandado de novo. Antes me desculpe, eu mando de novo. Só para vocês terem, assim, para poderem visualizar no quadro, né, como esse processo vai acontecendo. Então, dentro desse caminho, a própria prática vai atenuando as dificuldades da mente. E aí, os 5 fatores de estabilização vão ser métodos efetivos de equilibrar os 5 obscurecimentos, de ultrapassar, né, os 5 obscurecimentos como sendo os obstáculos. Então, o primeiro fator de estabilização é a atenção aplicada. A atenção aplicada é simplesmente o direcionamento consciente da atenção, no qual você se senta e diz à sua mente: quero prestar atenção neste objeto. Concentre-se aqui. A atenção aplicada age como um remédio direto para a letargia e a sonolência. Com a atenção aplicada, agora temos algo para fazer além de nos perdermos na confusão.
Então, a gente escolhe o objeto e mantém a atenção ali. No caso aqui do caminho, dessa caminho progressivo, a gente usa a respiração, a princípio, como objeto da prática, mas depois desse subtítulo aqui, o Lama vai falar justamente sobre o objeto, a escolha de um objeto para a prática de meditação. Então, aqui, o primeiro fator de estabilização vai ser um remédio direto para letargia e sonolência. A gente mantém o fluxo de atenção no objeto que nós escolhemos. O segundo é a investigação precisa. Depois de ter aplicado sua atenção ao objeto, você poderá aprimorá-la, examinando-a mais de perto. Isso acontece especialmente quando se tem alguma estabilidade e se consegue desenvolver maior vivacidade. A atenção não está sendo arrastada por tudo, né? A gente é capaz de ficar ali, estável por mais tempo. Examinar mais de perto age como um antídoto para o ceticismo. Não há espaço para ceticismo ou incerteza. Os dominós dos nossos momentos de atenção ficam bem próximos. Nesse ponto, você está fazendo apenas uma coisa, investigando bem de perto, com precisão. Então, você usa a atenção plena que você está cultivando, a vivacidade da mente para ver com clareza as experiências, os aspectos da experiência. Então, todos aqueles questionamentos que a gente teve e se colocou para averiguá-los, a atenção plena e a vivacidade da atenção vão ser os elementos de investigação, que vão ser o remédio para o ceticismo. O terceiro é o entusiasmo. Após examinar o objeto atentamente, surge o próximo fator de estabilização, o entusiasmo. Ele surge infiltrando-se como interesse. Você começa, de fato, a observar com mais interesse. Não é algo inventado, mas flui diretamente do próprio processo. O interesse aumenta. Quanto melhor sua meditação prosseguir, mais interessante ela fica, até que surge o entusiasmo. O entusiasmo aumenta até se tornar um estado de êxtase, agindo como um antídoto para a animosidade. Então, mais um. Então, a gente vai progredindo, né? Atenção plena, investigação precisa. Aí a gente investigou e viu, nossa, isso faz sentido realmente. Deixa eu ver o que vem mais. Aí a gente vai investigando mais profundamente. Então, esse entusiasmo é o remédio, o antídoto para a animosidade. O quarto fator é a alegria. Da crescente progressão do interesse, do entusiasmo para o bem-estar, surge a alegria, uma simples sensação de bem-estar. Essa alegria age como um antídoto para a agitação e a ansiedade. Ela varre tanto a turbulência da mente impulsionada pelo desejo, quanto a ansiedade e remorso surgidos a partir da culpa. Então, a alegria, fantástica, né? Vai ser o remédio para a agitação e a ansiedade. E o quinto é a concentração. O Buda declarou: a mente daquele que é alegre se torna concentrada. Concentração, ou samadhi, surge da alegria. Quando essa alegria surge, não porque você está pensando em algo agradável, não por causa de um estímulo prazeroso, mas sim da natureza equilibrada da própria mente. E a concentração, por fim, elimina o último obscurecimento que restava, o desejo sensual. Quando a mente entra em samadhi, o desejo sensual desaparece. Não porque você se tornou um grande asceta, mas porque encontrou algo muito melhor do que qualquer coisa que o prazer sensual possa oferecer. Portanto, a boa notícia é que, se você puder, ao menos, não acionar os 5 obscurecimentos, para que eles não interfiram na prática de shamatha, a própria prática, por fim, os eliminará. Quando se atinge shamatha, esses 5 obscurecimentos não surgem mais. Eles não são necessariamente erradicados para sempre, mas, como convidados indesejados que foram mandados para embora, você fica livre deles por um bom tempo. Então, esse é o ponto, né? Os 5 fatores de estabilização, são antídotos para os 5 obscurecimentos.
Tudo bem, gente. Acho que não tenho nem muito o que dizer, né? Mas aqui eu acho que quando a gente, mesmo quando a gente ainda não tem a realização do caminho, né? É bem possível que quando nós nos dedicamos à prática, a gente tem essas experiências, né? De alegria, assim, de repente você está numa sensação de um bem-estar sem fonte aparente, né? E tá, simplesmente surge uma alegria, assim, um bem-estar que você não teve nada externo que catalisou aquilo. Uma sensação de alegria e de bem-estar que emerge de dentro, né? Das suas fontes internas. E não é duradouro, porque a gente não tem estabilidade de realização, mas ainda assim a gente pode ter esse vislumbre, né? Muito possível que muitos de nós já tenha tido essa experiência de simplesmente se sentir feliz sem nenhuma causa aparente. Então, são benefícios que o caminho traz para a gente, né? E aí a gente encerra hoje nesse ponto, deixa eu ver aqui, compartilhar, onde os 5 fatores de estabilização nos ajudam como antídoto ou remédio para o 5 obscurecimento. E aí, na semana que vem, nós vamos ler, contemplar e escolher um objeto para a prática de shamatha. A gente segue cultivando shamatha ainda por algumas semanas, né, que é a base de todo o caminho. Então, antes de adentrar realmente o cultivo das 4 incomensuráveis, a gente precisa ter muito claro, assim, como a atenção é um elemento fundamental no caminho todo. Então, se a atenção, se a atenção plena não estiver plena, né, estiver divagando, estiver observando, estiver distraída, estiver tomada por animosidade, hostilidade, desejos sensuais, toda essa gama de obscurecimentos e mais as aflições mentais todas, vai ser muito difícil que a gente consiga fazer as práticas de bondade amorosa, compaixão, de maneira equânime. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento dessas experiências internas, a gente precisa reconhecer como a nossa mente está operando. A gente ir abrindo espaço no coração e na mente para que as 4 insumensuráveis, elas sejam realmente cultivadas por todos os seres sem exceção. Mas também tem um outro aspecto, né? Elas também nos ajudam a cultivar a atenção plena, a reduzir a hostilidade às aflições mentais. Então, a gente vai reconhecer a importância de shamatha no caminho, a gente vai reconhecer os obstáculos que surgem ao caminho de shamatha, e a gente pode usar as incomensuráveis, as 4 incomensuráveis, para nos ajudar no cultivo de shamatha. Ao mesmo tempo que a atenção plena, estável, equilibrada, capaz de perceber, né, as aflições mentais, também, e livrar, né, liberá-las, também vai nos ajudar no cultivo genuíno das 4 incomensuráveis. Então, uma experiência aprofundando e apoiando e aprofundando a outra. Isso que a gente ainda não falou de Vipassana, né, mas que também entra nesse pacote. Então, Aninha ou Paulo, por favor, pode abrir e comentar. Desculpa, Aline. Minha Imagina. atenção plena acho que já evaporou um pouco. Eu queria reprisar o que que ele fala sobre a ansiedade, que é uma das coisas mais presentes nessa nossa cultura, né? Sim, sim. Vamos botar aqui para a gente. Ansiedade e. Opa, passou. É o quarto, se não me engano. Não. Ah, não, tá no outro livro. Agitação e ansiedade. Então, a agitação é a forma de turbulência mental que tem o desejo na sua raiz. A ansiedade tem na raiz a culpa, né? Vamos ver aqui. Aqui, O segundo obstáculo, a ansiedade, é especificamente impulsionada pela culpa. Então, quando. Vamos ler o que ele diz, né? Existem coisas que as pessoas simplesmente orientam. A ansiedade tira a gente do momento presente, né? Então, ele vai dizer que há sempre motivos para a ansiedade. Não importa o quanto se o que você tem é suficiente. A sua busca, né? Se você tem medo, por exemplo, de ter uma experiência de carência, você pode ser o que for, você nunca vai ser suficiente. Você vai querer mais e mais e mais. Você vai sempre buscar mais. Então, reduzir. Tá.
Então, o que ele está dizendo aqui, Paulinho, deixa eu tentar traduzir, né, de uma forma mais voltada para o nosso. A ansiedade, ela tem uma relação com a culpa, né, aí a gente tem experiências passadas que projetam, né, no momento presente, essa sensação que nos tira do presente, tem sempre algo a ser suprido, algo a ser sanado, a ser curado, entre aspas, né, ou o medo de que você não tenha o suficiente, ou o medo de, enfim, que te move por diferentes motivos. Você quer sempre mais, você busca mais porque o que se tem não é suficiente. Então, a gente está numa busca incessante, seja por dinheiro, seja por, sei lá, por uma moradia maior, por um carro, por o que for, por comidas e restaurantes, seja o que for. Mas ela é impulsionada por essa experiência, esse medo, assim, há no fundo uma carência também. Então, quando a gente olha para essa experiência da ansiedade presente, é importante, aí a gente vai usar a prática de Vipassana para analisar um pouco, né? Mas aqui o Lama trouxe também esse aspecto da investigação precisa. A gente vai usar a atenção plena, cultivada, para olhar para a experiência e tentar reconhecer de onde vem isso, essa experiência. Quando está presente, onde é que eu estou? Eu não tô, se a ansiedade está presente, a mente está ansiosa, agitada, ansiosa, eu com certeza não estou no momento presente. Ou eu estou pensando sobre algo que aconteceu, sentido de culpa, ou remorso, ou o que for, por algo do passado, ou imaginando como eu posso fazer para garantir um futuro diferente do que foi o passado. A ansiedade tem uma relação muito com a experiência futura, né? Um desejo de fazer algo pelo futuro, que nos tira do presente. E, às vezes, o que a gente tem no presente, na maioria das vezes, eu arrisco dizer, porque para todos nós é bem possível que seja assim, o que a gente tem no presente já é suficiente para ter um bom futuro. É Porque interessante, a gente é precisa ter inter- garantido as necessidades básicas de vida, né? Casa, alimento, né? Abrigo, alimento, vestuário, isso tudo que a gente tem. Mas é isso, né? Aninha, desculpa, pode falar. eu achei interessante como ele faz a conexão da ansiedade com a culpa e não com a ansiedade. Eu até poderia linkar mais com os desejos sensuais, né? Ah, quero isso, eu quero aquilo, eu quero e eu estou tentando, aí seria agitação. A agitação com os desejos faz sim, né? Agora a culpa, Uhum. poxa, por que será que eu não fiz isso? E a ansiedade é mais, fico mais em dúvida em fazer esse link, né? Porque Uhum. a agitação leva por desejos sensuais. Eu quero isso, quero aquilo, quero. Mas a culpa, né? Eu acho interessante, especificamente a culpa. Para mim faz sentido. Primeiro é você ter um contentamento, claro, se o essencial está suprido, ou mais, é sempre questionável, né? O essencial Uhum. está suprido agora, então cultivar o contentamento é muito precioso. Agora, Exato. eu também entendo que culpa gera um desconforto e uma tentativa de querer resolver a causa daquela culpa, né? Então, para mim, tem essa ligação, sim. Se cada um de nós aqui, pensarmos em algum episódio da vida que gerou culpa, assim, se sentiu culpada por alguma coisa, qualquer coisa, pode ser uma coisa simples, uma coisa complexa, difícil, qualquer coisa. Você lembra de um episódio onde você se sentiu culpada? Normalmente a gente, né, a culpa vem porque a gente fez algo que não foi legal com alguém ou com uma situação, né? Mas a culpa surge. Se a culpa está presente, como é que fica a mente? Há uma cobrança de por que você fez isso? Você podia ter feito diferente. Se você encontrar essa pessoa, você então faça isso, faça aquilo para remediar, para atenuar. Ai, mas você não tem coragem de falar que eu fiz errado, ou de pedir desculpa, ou o que for, né? Na circunstância. Imagina uma situação que a gente fez algo, e depois de ter feito algo, a gente se sentiu culpada, é bem possível que a mente se aprisione nessa experiência de culpa
e gere ansiedade, porque a gente vai ficar imaginando, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu não fiz? Eu podia ter feito diferente. Ah, mas não sei o quê. Então, se eu encontrar essa pessoa, se eu fizer aquilo de novo, e se eu tiver essa mesma situação? Então, isso vai gerando esse fluxo de pensamento, que é agitação e ansiedade andam de mão dada, né, também. Porque a mente se agita, mas a gente fica ali ruminando, imaginando, ansioso. E aí você olha para o corpo, vai ter uma referência no corpo de como você está, esse pensamento, né, ansioso, tá movendo seu corpo. Na verdade, a agitação e a ansiedade vêm junto não por acaso, né? Porque elas realmente elas vêm, a ansiedade, quando está presente, a mente está agitada. Ela está em movimento. Uma mente que está suave, Todas essas tranquila. coisas, desculpa, Não estão tudo muito ligado, né? Porque a culpa também está associada a medo, né? é, Ah, fui flagrado fazendo algo que não, que e eu não não deveria. devia. Exato, pode Medo, ser agitação. associado a medo mesmo também, ou pode ser associado assim a uma autoobservação, onde você reconhece que aquela conduta não foi ética, por exemplo. Não está alinhada àquilo que eu acredito que eu quero para a minha vida, aquilo que eu estou fazendo, o que eu estou buscando. Aí também pode ser que se sinta culpado quando se percebe fazendo uma coisa que não está em acordo com aquilo que você deseja, Certo, né? certo. Então tem muitas nuances assim, mas o fato é que não são independentes, né, Aninha, Paulo, pessoal. Não são experiências independentes, é só essa que está sozinha aqui marcada. Não. Ela é catalisada por experiências, às vezes experiências externas que catalisam experiências internas. No momento em que a ação acontece, tem uma gama de eventos ali. Depois da ação ocorrida, o que fica? Só eventos mentais, né? Só as memórias. Então, a mente está operando e está catalisando mais coisas. E aí, da própria mente, que catalisa essas experiências afetivas e esses obscurecimentos, na própria mente que catalisa tudo isso, está também a fonte de todos os antídotos e de todos os métodos de cultivo de contentamento e paz, tranquilidade, bem-aventurança, e assim incomensuráveis e tudo mais, né? Está na E mesma fonte. e É interessante. com certeza não vai estar lá no balcão da farmácia, em algum produto lá, a Não, solução do problema. definitivamente não vai estar, não vai estar. E aí tem esses aspectos todos, né, que a gente viu. Por exemplo, o contentamento é um pré-requisito para a châmata, né, para o caminho, para a prática de châmata. E também vai estar relacionada a essas experiências aqui de reconhecimento dos obscurecimentos e do cultivo dos 5 fatores de estabilização. Então, aqui no livro, a gente vai vendo didaticamente cada um em separado, mas é interessante a gente reconhecer, e como você trouxe, Ana, o questionamento, né? É importante você usar esse questionamento e analisar a sua experiência. Observar na sua experiência qual foi uma experiência de culpa, por exemplo, né? Relação de culpa e ansiedade. Como isso se manifestou em mim? O que que aconteceu? Aí você vai usando sua atenção e observando, investigando, analisando. Como é que eu me senti? Ah, mas eu me senti mais agitada e não me senti ansiosa. Vai observando, investigando. Para ver na sua experiência, se isso que o Lama está dizendo, você encontra uma referência na sua experiência, em primeira pessoa, né? Certo. Esse que é o ponto aqui que ele disse nos tópicos anteriores sobre o ceticismo, né? A gente tem surgiu essa dúvida, olha, investiga e analisa. Obrigada, Então, Lili. para algumas pessoas vai ficar muito claro, para outras não vai ficar tão claro. Aí, para quem é para gente que não ficou claro, a gente vai lá, observa de pertinho. Obrigada. Ah, querido, Obrigada, Lili. imagina, estamos juntos. Obrigada pela companhia, né? Vamos, então, dedicar tudo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, não, não? Então, vamos fazer a dedicação, as preces finais, uma dedicação dos méritos. E aí, cada um de nós vai trazer à mente e ao coração os seres que vocês sabem que nesse momento estão passando por situações difíceis, ou que estão passando por caminhos desafiadores, embargos,
em qualquer um dos seus bairros. E aí, trazendo ao nosso coração e mente todos esses seres, tomando contato o mais próximo possível com eles. Nós nos reconhecemos também como parte desse caminho. E aí nós dedicamos os méritos, as virtudes da nossa prática, do nosso estudo, de todas as boas ações, bons desejos que nós temos, nós dedicamos a todos os seres. Os 3 tempos, nas 10 direções, que todos possam ser livres de todo sofrimento. Que os méritos também se transformem em sementes do nosso próprio caminho, florescimento do nosso caminho, da realização completa, da iluminação completa do Buda. Por essa virtude, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchizipani Tobne Nipidana Panjeshin Keganachi Balon Trupai Se Petsu Vidroa Groashu. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Deu admiro da, deu evanado bune, deu atique malupá, deu estava gopacho. Muito obrigada pela companhia, queridos, queridas. Obrigada, Aline, obrigada.